Vamos lá gravar a primeira parte aqui da nossa videoaula, projeto novo do traje espacial. A gente vai começar a partir de agora. Bom, eu já coloquei aqui então o nome, para nosso projeto. Não esqueça, a primeira coisa que você tem que fazer. Já removi também o personagem que eu não ia utilizar, que é o Scratch, o ator Scratch. Vamos lá então para o que interessa. Meus personagens, meus atores, estão todos no computador, são elementos externos ao programa, à plataforma. Então eu vou aqui enviar esses atores. Vamos lá então. Tem aqui uma pasta dividida com várias outras pastas, onde eu coloco os atores que eu quero. Aqui no caso, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um controle deslizante que vai indicar qual aspecto do meu personagem vai ser modificado. Então nós temos 7 aspectos possíveis aqui. No caso eu peguei um texto qualquer e depois eu vou organizar. Eu vou pegar as outras fantasias dele, por isso eu só importei o primeiro. O restante vem aqui em forma de fantasias. Então vamos lá, carregar aqui cabelo, pele, bracelete, roupa, cinto e bota. Pronto, então eu tenho 7 aspectos aí do personagem que vão poder ser modificados durante o jogo. Eu só vou precisar organizar isso daqui de uma maneira que faça mais sentido na hora de montar. Por exemplo, eu vou começar aqui, o primeiro item vai ser a pele, que é a base do meu personagem. O segundo, o rosto, cabelo. Aí eu vou colocar a roupa, a bota, o cinto e o bracelete. Então vai ficar nessa ordem aí, conforme eu for passando, A ideia é que quando eu pressione seta para a direita e para a esquerda, ele vai modificando esses nomes, mostrando aí o que eu vou modificar naquele momento. Eu só vou precisar fazer um ajuste aqui, porque os nomes aparecem todos numa letra grande, menos o bracelete. Então eu vou fazer um pequeno ajuste, só para ele não ficar tão diferente assim em relação ao tamanho, Vamos aumentar aqui na editor do Scratch mesmo. Pronto. Agora sim, podemos continuar. Vamos lá. Então esse nome, esse ator, eu quero posicionar ele aqui no centro da tela, Então horizontalmente vai ser 0x. E o Y eu vou colocar em menos 150, que é para ter bastante espaço no restante da tela para poder aparecer meu personagem. O tamanho vai ser reduzido também, então eu vou colocar aqui, vamos testar em 50. Tá aí, 50 ficou legal, um tamanho bom, não vai atrapalhar os demais que vão ter 2 nomes aqui do lado também. Beleza, então eu vou fazer o último ajuste, que é mudar o nome desse ator, eu vou chamá-lo de TXT Centro. Pronto. Feito isso, agora sim vamos para o código. O código desse ator vai ser relativamente simples. Primeiro eu tenho que saber qual a ideia que eu vou trabalhar. Tenho aqui várias fantasias, vou começar com a primeira, e se eu pressionar a seta para a direita no teclado, ele vai mudando. Vai aparecendo aqui rosto, aí pressiono de novo, cabelo, pressionei para a esquerda, ele volta. Então ele vai ficar nesse jogo aí de ir e voltar com as fantasias. Eu só vou ter 2 condições aqui. Se eu estiver no último item da lista, que é o bracelete, o item 7, e pressionar a seta para a direita, a minha listagem tem que recomeçar. Volta para o item 1. E o contrário também. Se eu estiver no item 1 e pressionar a seta para a esquerda, a minha listagem tem que ir para o final. É como se fosse uma coisa que não termina. É um círculo aqui. Ok? Então vamos lá, vamos fazer isso. Eu vou começar aqui com um evento, quando eu clicar na bandeira. Vou aumentar até um pouquinho aqui, que ele está meio pequeno. Pronto, então quando eu clicar na bandeira, eu quero começar a fazer esse ciclo. Mas antes, eu vou ajustar umas coisinhas. É importante a gente travar a posição inicial do nosso elemento. Então você verifica com o bloco vá para x e y.
se a posição de x e de y está batendo com o que você colocou na característica do personagem. Lá na aparência, eu vou pegar duas coisinhas. A primeira é em relação ao tamanho, que eu tenho que colocar aqui 50%, né, para não correr o risco de aumentar lá na propriedade. O código já deixa amarrado aí nesse tamanho. E eu vou precisar de um item que é mude para fantasia. Esse daqui eu não vou montar ainda, vou deixar ele separado aqui do lado, porque ele vai ser necessário daqui a pouquinho. Então deixa ele aí. Ok, vamos lá. Começar agora a parte da movimentação. Aqui no controle, eu vou pegar o meu controle sempre, né? Isso daqui é uma determinação de repetições. Dentro do sempre, eu vou inserir o bloco se então, o bloco se então se não. Eu vou precisar do bloco espere duas vezes. Aí eu vou separando os blocos e depois eu vou montar tudinho aqui de uma maneira que faça sentido. Lá nos sensores, eu vou precisar do meu sensor de tecla. Vou precisar do meu operador, aqui meu operador de igualdade. E vou ter que criar uma variável também. Essa variável ela vai servir para indicar qual fantasia está sendo mostrada na hora. Isso vai ser importante porque quando eu começar o jogo, eu vou poder fazer modificação de acordo com essa variável. Então, por exemplo, se aqui está mostrando o bracelete, a minha variável vai ser igual ao número da fantasia, que é 7. Então, eu só vou poder modificar o bracelete, o sétimo item. Então, essa vai ser a maneira que eu tenho de indicar para o restante do jogo que eu estou querendo modificar um determinado item. Então, vamos lá, em variáveis. O Scratch já dá uma variável para a gente, né? Então, eu vou só renomear. Clico com o botão direito, renomear variável. Essa daqui eu vou chamar de índice. Ok. Eu vou precisar dela também. Do bloco mude e do bloco adicione. Pronto, fiz aí minha coleção. Agora eu posso começar a montar todo esse quebra-cabeça. Vamos lá. Eu vou separar aqui. O bloco se, então, vai ser o responsável por detectar a seta, né, que vai ser o comando para modificar a minha fantasia aqui desse ator. Então eu vou começar fazendo com a seta para a direita. Então, se eu estiver pressionando a seta para a direita, a primeira coisa que eu tenho que verificar é qual é o valor do índice. Ou seja, em que fantasia está aquele ator. Se ele estiver na última, que é a sétima, então eu tenho que reiniciar a contagem. Vamos lá então. O índice, se ele for igual a 7, então o que acontece? Pressionei seta para a direita, o índice é igual a 7, ele volta para o começo, que é 1. Caso contrário, se não for o número igual a 7 ainda, for 5, aí não tem problema avançar, né? Você avança de 1 em 1. Do 5 ele vai para o 6. Tá, mas e esses 3 blocos aqui? Vamos lá. O espere, ele vai servir apenas como um controle, né, aqui no mude e no adicione. Por quê? Como nós já vimos, né, em alguns outros projetos, quando você pressiona uma seta do teclado usando esse sensor aqui, né, para detectar, ele é muito sensível. Então ele pode passar direto. Né? Ao invés de contar só 1, ele pode contar 2 ou 3 de uma vez só. Para amenizar esse problema, nós vamos colocar o bloco espere antes do mude e antes do adicione. Porque aí você tem um intervalo, né, entre você pressionar a seta do teclado e o Scratch executar esse comando. Aí evita que ele faça muitos comandos de uma vez só. Beleza, então está aqui o comando para a direita. Vou colocar aqui a variável para aparecer. Pronto, ela vai aparecer aqui em cima. Por enquanto não tem mudança de fantasia, né? Vamos testar só com a mudança da variável. Ok, começou aqui, eu vou pressionar a seta para a direita e beleza, está mudando. Aí ele vai chegar no 7 e aí ele volta para o 1. Aquele controle que foi feito aqui no começo. Ótimo. Se está funcionando,
Então eu já posso fazer a movimentação para a esquerda baseada nesses blocos aqui. Para a gente poupar tempo, o que você faz? Já que ele vai usar a mesma estrutura, vai mudar um valor ou outro, você duplica tudo isso aqui. Então eu vou clicar com o botão direito em cima do primeiro bloco dessa minha sequência, clico em duplicar, e aí eu vou arrastar esse código aqui para o lado. Vamos lá, o que eu tenho que alterar aqui? Primeiro, a seta é para a esquerda. O índice ele não vai comparar agora com o final da lista, e sim com o começo, que é o item 1. Então, se ele estiver no começo da lista, eu pressionar a seta para a esquerda, ele vai para o final, que é 7. Aqui é o caso contrário, né? Ele não vai mais avançar, para a esquerda ele vai retroceder. Então é um número negativo. Pronto, está feito aí o meu bloco com a movimentação para a esquerda. Agora eu posso unir esses dois blocos, nessas duas sequências, e colocar dentro do sempre para poder fazer meu teste. Então aqui, ó, seta para a direita, seta para a esquerda. Ok, funcionando direitinho, né? Só faltam duas coisas agora para eu fazer. A primeira delas é determinar qual vai ser o valor desse índice no começo do jogo. Minha variável começou em 0 aqui no teste. Então eu vou pegar o bloco Mude, índice para 1. Certo? Esse vai ser o primeiro valor dele. Ele sempre vai começar na primeira fantasia. Eu vou colocar esse bloco logo aqui no comecinho. E aí, toda vez que eu iniciar o jogo, a minha variável já começa no valor 1. O bloco Mude para a fantasia vai ser o último. Ele vai ficar dentro do sempre também, né? Mas ele vai ficar lá no finalzinho. E aqui, no lugar de indicar o nome da fantasia, eu vou botar um número. Esse número vai ser passado pela minha variável índice. Então, vou até aqui a categoria das variáveis e coloco esse bloco lá dentro. Ou seja, toda vez que a minha variável mudar, ela vai indicar um número de fantasia para o jogo. Está aparecendo a fantasia 1. Ele já muda para o primeiro item. Índice igual a 2, muda para a segunda fantasia. 3, né, e assim por diante. Ele vai mudando até chegar ao 7 e depois voltando para o 1. Essa é a parte principal aqui do nosso menu giratório, né? Os nomes que vêm aqui do lado, eles vão ser puramente estéticos do jogo. Então, eles não vão ter muita diferença se eu colocar ou não. Mas vamos colocar assim mesmo, né? Então, para eu não ter que carregar todas as fantasias de novo, organizar, vou fazer o seguinte. Vou duplicar esse ator. Clico com o botão direito, duplicar. Pronto. Esse daqui eu quero que apareça no lado direito. Então eu vou mudar o nome dele, né? TXT direita. Pronto. Para dar destaque ao que está no centro, eu vou reduzir o tamanho dele para 35. Vai ficar bem menor, né? O X dele eu vou setar em 160. E o Y também em menos 150, né, para eles ficarem todos alinhados pelo centro. Ok, vamos lá. Então eu dupliquei esse código não, o ator, né? O código veio junto. Eu vou tirar algumas coisas somente. Então eu vou precisar disso aqui, né, do bloco Mude para a fantasia. O bloco Si, não vou precisar nenhum dos dois. Vamos lá. Aqui em cima, eu não vou precisar inicializar a variável, eu só vou precisar mudar a posição de x e y. O x é 160, o y está ok, menos 150. O tamanho é 35. E aqui, dentro do sempre, eu vou fazer as minhas devidas comparações. Vamos lá então, que comparação é essa? Se aqui no centro estiver mostrando um número, como por exemplo, está aparecendo o número 4, o lado direito tem que mostrar o 5. Ou seja, ele sempre vai mostrar um valor a mais, né, um número a mais. Exceto se aqui no centro estiver mostrando o valor 7.
Aí nesse caso, o valor da direita tem que ser o primeiro item da lista, ou seja, número 1. Né? Então tenho duas condições. Se o valor do centro for igual a 7, então o item do lado direito tem que ser igual a 1. Caso contrário, é o valor do centro mais 1. Vamos lá transformar isso em código. Eu vou começar aqui pegando um operador, né, já vou deixar separado. O que mais? O controle se então, se não. Minha variável índice, ela controla, né, aqui no centro. E vai ficar dessa maneira. Então, se o índice for igual a 7, então eu terei que mudar a minha fantasia para a primeira fantasia da minha lista. E como é que eu vou saber? É só clicar aqui no primeiro item da lista. Pronto. Ok? Aqui não precisa do bloco espere, porque ele vai mudar quando mudar o do centro. Né? Então não tem como ele passar direto. Tá, mas ao contrário agora. Não está no 7 o índice. Está no 3. Então eu tenho que mostrar o quê? A fantasia 3 mais 1. Ou seja, a fantasia índice mais 1. Vou precisar de outro operador de soma e do bloco mude para a fantasia, né? Que vai ficar aqui. No lugar de indicar um número de fantasia, eu vou colocar a minha operação matemática, que é índice mais 1. Pronto. Feito o objeto do lado direito. Vamos testar agora. Olha só. Então aqui o índice está igual a 1. A fantasia que está aparecendo do lado direito é a fantasia 2. Eu vou pressionar nas setas agora. Olha lá. Então apareceu a fantasia 3 no lado direito. Quer dizer, está funcionando. Vamos testar agora o último item. 7 aqui no centro. E no lado direito apareceu a primeira fantasia. Então beleza, está tudo ok. Posso fazer o lado esquerdo. O lado esquerdo é basicamente a mesma estrutura, então eu vou mudar uma coisinha ou outra aqui. Clico com o botão direito para duplicar esse ator da direita. Pronto. Primeira coisa, muda o nome. Então aqui eu vou colocar o TXT esquerda. É bom mudar o nome porque como eles são todos iguais, assim no visual, a gente pode se confundir. Vamos lá, o X dele vai ser menos 160. O Y, menos 150. Pronto, então todos eles estão alinhados. Agora eu só preciso ajustar o código. Vamos lá, aqui no código tenho que ajustar a posição, né? É só colocar um valor negativo ali no 160. E aqui do lado esquerdo ele vai comparar pelo índice, mas não o final da lista, mas o começo, né? Por quê? Se aqui no centro está mostrando o primeiro item, a esquerda tem que mostrar o último. Ok? Então vamos lá. Se aqui índice for igual a 1, eu tenho que mostrar a última fantasia. Feita a modificação. Caso contrário, eu tenho que mostrar o índice menos 1. Vamos lá pegar o operador de subtração então, né? Aqui eu só vou fazer uma alteração do bloco, mas a estrutura, a ideia, né, é a mesma. Pronto, iniciou. Eu cliquei na bandeira, você vê que ele já mudou aqui, né? Então vou passar aqui a seta. Beleza, está funcionando aí o nosso menu giratório. Pronto, então feito isso, eu posso partir agora para o restante do projeto, né? Eu vou colocar aqui os sprites que eu vou precisar e os demais botões. Vamos lá então enviar os atores. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o botão que eu vou precisar para fazer a alteração, que é essa seta. Depois eu vou posicionar. Eu vou precisar agora das partes do personagem. Eu vou começar com o personagem feminino, né? Então já vou deixar aqui a base do nosso personagem. E vou importar todos os itens que compõem esse personagem, ou que vão compor, né? No caso aqui, nós temos o cabelo do personagem,
Ó, não precisa se preocupar com o posicionamento agora não, porque isso tudo vai sumir com o tempo. O rosto, a roupa, vamos ver o próximo, o bracelete. Aqui nós vamos ter o cinto do personagem. E por último, a bota. Pronto, então ficou meio bagunçado, né? Mas, como eu disse, você não precisa se preocupar com isso. Por quê? Todos esses itens vão ser ocultados aqui da tela por enquanto. E conforme a gente for fazendo o código deles, aí a gente mostra. Eu só vou deixar aqui a base e esse botão vermelho. Vamos lá, então eu vou posicionar aqui a base primeiro. Eu quero que ela apareça no centro da tela, ou seja, x e y iguais a 0. Esse botão seta, eu vou posicionar ele aqui no x igual a 120 e no y igual a 0. Pronto, ele vai ficar bem do lado aí do modelo, né, do manequim. Prontinho. Vamos lá para o código agora, né? Vou começar pelo código da base, que é o mais simples. Então eu vou clicar aqui, colocar um evento. Quando a bandeira for clicada, eu quero que aconteça o seguinte. Toda vez que aqui no centro estiver mostrando a primeira fantasia, ou seja, se o índice for igual a 1, eu quero poder modificar essa pele aqui, né, essa base. E eu vou fazer isso usando essa seta vermelha. Só que a seta vermelha vai mudar uma característica desse ator, que é uma variável que eu vou atrelar a ele. Vou lá criar minha variável, então. Eu vou chamá-la de 00 pele. Eu vou colocar números na frente do nome das variáveis, que é para ela poder ficar organizada. Porque senão o Scratch vai colocar na ordem alfabética, isso pode me confundir um pouco mais adiante. Ok, então o que eu preciso fazer? Movimento, eu tenho que posicionar, né, esse meu ator. Eu já vi aqui que a posição é 0 e 0. E depois eu vou inicializar o valor da variável. Então vamos lá, em variáveis, mude pele para, e aí eu vou mudar para quê? Para 1. Como eu estou fazendo o trabalho dessa variável indicar o número da fantasia, eu não tenho uma fantasia igual a 0, né? Então eu vou colocar a partir do 1. E aqui, já falando em fantasias, né, vamos importar logo as fantasias aqui dessa base. Aqui, vamos carregar. São essas 3 aqui. Prontinho. Então eu tenho 4 fantasias para trabalhar dentro do meu jogo. Começa com a primeira, que é essa branca, né, como se fosse um boneco, né, um manequim. E aí vai chegando até o número 4. Certo. Dentro desse código ainda, eu vou precisar fazer a mudança das fantasias. Então eu vou até o controle, pego o bloco sempre. E dentro desse bloco sempre, eu vou precisar do bloco na aparência, que é o mude para fantasia. Ok? Então esse bloco mude para fantasia vai ser dado aqui a fantasia através do valor da variável. Vamos lá em variáveis, pega o bloco que indica a variável que você quer e coloca dentro do bloco mude para fantasia. Prontinho. Então esse é o código. Eu vou fazer um teste aqui usando o controle deslizante, né, da variável. Só que eu tenho que mudar uma coisinha antes. Ele vai de 0 a 100, né? Eu tenho que mudar isso de 1 até 4. Pronto. Vamos lá. Vou testar aqui. 1, 2, 3, 4. Ok. Então está funcionando, né? De acordo com o código que eu fiz aqui, está funcionando a mudança. Só que eu quero fazer isso clicando nessa seta, né? Não quero ter que ficar deslizando aqui essa variável durante o jogo. Vamos lá para o código da seta. Então essa seta vai funcionar da seguinte maneira. Quando eu clicar nela, ele vai olhar aqui para o índice e vai verificar qual item esse cara quer mudar. Ele vai ver, opa, é o item 1. Então
eu vou mudar a variável referente ao item 1. Vamos lá então, começando com um evento. Dessa vez eu vou usar o evento quando este ator for clicado. Depois disso, vai começar a verificação. Controle, o bloco se, né? É a primeira coisa que ele vai ver. Ele vai perguntar, o índice é igual a 1? Vou colocar aqui, ele vai perguntar, o índice é igual a 1? Se for, faça alguma coisa. Que coisa seria essa? Mudar o valor da minha variável 00pele. Só que para fazer isso, lembra que ele vai ter que fazer aquele ciclo que não termina, né? Ele vai 1, 2, 3, 4, 1, 2 e continua. Né? Sempre recomeça. Eu vou precisar então fazer isso com o controle se então se não. Porque ele vai ver o seguinte, se a variável pele for igual a 4, e eu clicar nesse botão, então muda o valor para o 1 de novo. Vai ficar sempre nessa. Vou precisar, para fazer isso, do meu operador de igualdade, da variável, que vai ser verificada, né? E aqui eu mudo o valor para 4. Então eu disse o seguinte, se quando esse ator for clicado, a variável pele for igual a 4, então muda para o começo da lista de novo. Mude pele para 1. Caso contrário, vai avançando de 1 em 1. Adicione. Ok? Vamos começar de novo. Então, cliquei aqui na bandeira. Vou até tirar esse controle deslizante, vou deixar aqui do lado. Pronto. Então, tá aí. O índice igual a 1. É a pele mesmo. Vou clicar no botão. Olha aí. Funcionou como planejado. E se eu mudar aqui embaixo? Eu vou pressionar uma seta do teclado. Vou mudar o índice para 3. Que ele indica que é o cabelo. Quando eu clicar nesse botão, não vai acontecer nada. Ele nem altera o valor da variável. Por quê? É a primeira verificação. Ele vai dizer, o índice é igual a 1. Se for, eu vou fazer tudo isso aqui. Se não for igual a 1, no caso aqui é 3, então eu não faço nada. Nesse momento ele não está fazendo nada. Certo? Então é isso. Primeira parte aqui do nosso projeto. Os demais atores vão ser mostrados o código na segunda parte, para o vídeo não ficar muito longo também. Tá ok?